8 em ponto está no ar e o uso indiscriminado de medicamentos pode mascarar as doenças ou até mesmo agravar o quadro clínico do paciente. Quando se trata de antibióticos, a situação é ainda mais preocupante por uma série de fatores. E é sobre isso que eu converso hoje com a diretora da Vigilância Sanitária de Santa Catarina, a Raquel Bittencourt. Muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Raquel, quando a gente fala de antibióticos, por que é tão perigoso a gente fazer uso desses medicamentos sem o acompanhamento, sem a prescrição do médico? Porque a gente só deve usar antibióticos se tiver uma infecção. E esta infecção é diagnosticada pelo médico. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um resfriado e acha que está com uma infecção. Então, o uso do antibiótico indiscriminado, ele vai fazendo uma seleção de bactérias. As bactérias mais suscetíveis morrem e as mais fortinhas sobrevivem. E essas que sobrevivem vão criando uma nova geração de bactérias mais fortes, ou seja, resistentes ao antibiótico. Então, o uso indiscriminado é um medicamento de vigilância rígida, ele não deve ser utilizado sem receita médica. Quando essas bactérias criam uma resistência, acaba diminuindo, inclusive, o número de medicamentos que a gente pode usar para tratar aquele tipo de doença. Isso. Cada vez que uma bactéria desenvolve resistência, significa que ela não é mais sensível a determinado antibiótico. Sendo assim, vai diminuindo as opções de tratamento para as infecções. E daí podem surgir aquelas superbactérias, né, que a gente ouviu Exatamente. falar, até bem pouco tempo a gente ouviu falar muito dessas superbactérias. Isso, a superbactéria, na verdade, é uma bactéria multiresistente a antibióticos. Ela acaba sendo resistente aos antibióticos de uso mais comum, aqueles mais acessíveis, e vai diminuindo as opções, ficando os antibióticos de última geração, mais caros, mais sensíveis. Mas chega no momento que nem estes conseguem tratar. E esse é o grande risco da gente voltar a lidar com doenças que já estavam sob controle. Raquel, até 2008, quem queria comprar algum medicamento na farmácia era muito fácil. Chegava na farmácia, pedia no balcão, você comprava com a maior facilidade. Exato. A partir de novembro de 2008, há um controle maior, só pode ser feito com a prescrição do médico apresentando a receita no balcão da farmácia. Como que a vigilância faz esse controle hoje? O médico tem que prescrever em receita branca, carbonada, porque uma via fica com o paciente e outra é retida na farmácia. Essa medicação, a retenção da receita faz com que a gente tenha o controle, porque a farmácia é obrigada também a lançar no sistema que a Anvisa disponibiliza de gerenciamento de produtos sob vigilância. Então, nós monitoramos pelo sistema e também no local os controles que a farmácia tem, a retenção da receita e tudo mais. Desse modo, a gente sabe quem prescreve, quem está tomando, dose e o tipo de medicamento. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem um plano de ação de consciência à resistência aos antimicrobianos. Sim. Como que funciona aqui em Santa Catarina esse plano? Então, o plano começou a ser colocado em prática em 2015 e aqui em Santa Catarina nós seguimos as diretrizes gerais da Anvisa, que é de monitorar os índices de infecção dos serviços de saúde, um rigor no controle do processo de esterilização de materiais em uso nos hospitais, batendo sempre na tecla da questão da lavação das mãos, que é muito importante por todo profissional de saúde, e também nós fazemos o monitoramento dos laboratórios que fazem a microbiologia para as unidades de terapia intensiva, ou seja, para os hospitais que têm UTI. Porque aí nós verificamos também a qualidade desse diagnóstico que dirige ao tratamento adequado do antibiótico. Além de outras ações, como, por exemplo, o monitoramento de resíduo de medicamentos em produtos de origem animal, né, que pode ter uso de antibiótico no animal, passar para o ser humano e gerar resistência também. Então, neste monitoramento, a Anvisa pretende estabelecer limites máximos de tolerância para que não haja resistência. Raquel, essa preocupação da questão do uso de antibióticos, o uso indiscriminado desses medicamentos, resultou na Semana Mundial do Uso Consciente de Antibióticos, que é realmente conscientizar a população de só fazer uso desse tipo de medicamento quando o médico prescrever. Exatamente. Então, nesta semana tem 3 pontos básicos de apoio dessa campanha. A campanha às pessoas, ao cidadão, para que ele só use o medicamento se for prescrito. Se sobrar o medicamento, o antibiótico em casa, não usar.
não trocar com vizinhos, com amigos ou parentes o medicamento que sobrou e tratar até o final na dose que o médico mandou. Por exemplo, no meio do tratamento você pode se sentir melhor, os sintomas desaparecerem. Mesmo assim tem que continuar usando, porque se a gente interrompe, aquela bactéria que está causando a infecção, ela vai se tornar resistente. Então ir até o final. A campanha também foca o profissional de saúde, o médico que prescreve, para que ele prescreva mediante exames de cultura da suposta infecção, a certeza absoluta da infecção, se está sendo no ambiente hospitalar, que ele olhe a frequência de infecção por determinadas bactérias dentro do hospital, porque aí ele vai ter um perfil de segurança de prescrição. Eu quero então agradecer à diretora da Vigilância Sanitária de Santa Catarina, Raquel Bittencourt, pela participação aqui no 8 em Ponto. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada pela oportunidade.